Quem precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir a voz de Deus? Estenda sua mão para cá. Senhor, fala conosco. Usa o teu servo mais uma vez. Enquanto o Senhor usa o teu servo para nós, também trata das suas causas. Enquanto isso, também te pedimos que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a tua palavra e que o teu nome seja glorificado neste momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus? Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, peço que você abra sua Bíblia por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, Mateus 16, versículo de número 18 a princípio. Capítulo 16 de Mateus. Queridos, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando do seu amor, do seu evangelho. Para mim é uma honra. Estou aqui debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto, pastor presidente desta casa. Obrigado pela oportunidade. Ao amigo pastor Isaac, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. E toda a igreja sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Amém? Queridos, peço perdão também pelo atraso. Cheguei do curso, só troquei de roupa e estou tentando pedir Uber, cancela a viagem daqui e dali. Aí fui sair de casa, já ia dar, era 7h30 já, 7h27, mas aí o Uber era crente, graças a Deus. Estava ouvindo Dazi Sarce, expliquei a situação, varão, voa. Aí eu estava orando para conseguir chegar no horário. Aí no meio do caminho eu mudei a oração, Senhor, deixa eu chegar vivo. Estrada molhada, o cara correndo, meu Deus, mas chegamos, graças a Deus por isso, tá bom? Quem encontrou pode dizer amém? Graças a Deus. Queridos, eu vou estar fazendo só mais uma oração. Vou pedir para você se assentar, pedir permissão ao pastor Isaac. Vou começar a falar algumas coisas. Pode sentar. E já a gente faz a leitura desse texto, amém? Feche seus olhos por gentileza, uma vez mais. Deus, queremos te agradecer por mais oportunidade de estarmos aqui em sua casa. Agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, ó Pai, aqueles que nós vimos, mas também aqueles que nós não vimos, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade. Não sei o que se passará daqui a 5 minutos e talvez seja a nossa última oportunidade de ouvir a sua voz. Ó Pai, então eu lhe peço que o nosso coração esteja aberto e a sua palavra, ela venha cumprir o seu papel que só ela pode cumprir. Que ela venha penetrar até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, venha discernir pensamentos e intenções dos nossos corações, que não seja mais um culto, uma noite chuvosa, mas seja um dia que o Senhor separou para falar à sua igreja, por intermédio da sua palavra. Vivifica-nos, Senhor, e sairemos daqui vivos, cura-nos, seremos curados. Ó Pai, transforma a nossa vida pelo poder da sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Gênesis capítulo 3, nós já vamos ler. Mas Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, vai surgir a primeira profecia bíblica. Após a queda do homem, eu creio que você conhece o texto, vai surgir a primeira profecia, um redentor, alguém para redimir o homem que caiu. Mas será alguém da semente da mulher, calcanhar lhe será ferido, e ele esmagará a cabeça da serpente. É a promessa de um Messias. E aí vai passar toda a antiga aliança, todo o Pentateuco, todos os livros, seja históricos, poéticos, dos profetas maiores e menores, e todos eles vão apontar para esse Redentor, para o Cristo, para o Messias. E até que vai chegar na nova aliança, quando a gente vai chegar aí no conhecido nosso Novo Testamento, e até que no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 1, a gente já vai ver a genealogia de Cristo sendo narrada, o nascimento desse Messias, a promessa de Gênesis 3,15 começando a se concretizar com o nascimento do Messias. A gente vai perceber a sua fuga para o Egito devido à perseguição, a sua volta, até que Jesus se torna um homem, cresce como uma criança normal, mas também 100% Deus. E
e agora se tornando homem, capítulo 3 de Mateus. Também, ele vai até o Jordão para ser batizado por João, cumprindo a lei, nos deixando o exemplo. Capítulo 4, a gente vai perceber ele sendo levado pelo Espírito até o deserto, e pode vencer a tentação no deserto, passar por tudo que tinha que passar, ele vai tornar seu ministério público. Primeiro ele vence, depois torna seu ministério público, glória a Deus, e ele vai dar início a tudo que ele deveria e a missão que ele tinha que executar nesta terra. E para fazer isso, ele vai convocar discípulos, e de tantas coisas que Jesus vai fazer nesta terra, entre curar pessoas, convocar homens, acalmar tempestade, Cristo também vai trazer e fazer promessas. E de forma bem rápida, não quero cansar os irmãos, eu vou entrar na mensagem, e uma mensagem que eu tenho por título é as 3 promessas que Cristo faz à sua igreja. Repita comigo: as 3 promessas de Cristo. Mais uma vez, as 3 promessas de Cristo. Só os irmãos. 1, 2, 3. Ok, irmãos, comecei a pregar. A primeira promessa que Cristo faz, gostaria de estar falando com os irmãos, vou estar destacando, capítulo 16 de Mateus, que eu pedi para você abrir, versículo de número 18. Acompanhe por gentileza a leitura. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! A primeira promessa que Cristo faz é: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A promessa que Cristo faz é de edificar a sua noiva, é de fortalecer a sua igreja, de fundamentar a fé da sua igreja. Glória a Jesus. E como que Cristo decide fundamentar? Como que Cristo decide edificar a vida da sua igreja? Cristo edifica a sua igreja através da sua palavra. A forma que Cristo utiliza, que Deus vai se utilizar para a edificação da sua igreja, é a sua palavra. O louvor é maravilhoso, os cânticos, a oração, mas a maneira de nos mantermos firmes e termos fundamentos ainda é através da palavra de Deus. Aleluia! E como que ele vai edificar e fundamentar a sua igreja? Me explica um pouco mais. É simples. Cristo, ele faz milagres, sim ou não? Cristo cura pessoas, sim ou não? Cristo acalma a tempestade, sim ou não? Mas mesmo Cristo curando, mesmo Cristo libertando, mesmo Cristo acalmando as tempestades, a pregação de Jesus nunca foi sobre a tempestade que ele acalma. A pregação de Jesus sempre foi acerca do reino dos céus. Aleluia! Mesmo Cristo curando, a pregação de Cristo não é: me adore, porque se você me adorar, eu vou liberar a cura. A pregação de Cristo sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Mesmo Cristo acalmando a tempestade, o centro da mensagem do Evangelho de Cristo não é: vá para o monte, vá para a igreja, fique de segunda a segunda, porque tudo vai dar certo e a tempestade vai acalmar, agora só a vitória. Não. O centro da mensagem é: o homem é caído, mas eu sou um redentor, perdoo o pecado, justifico, eu limpo e dou uma nova vida. Aleluia! A mensagem de Cristo é uma mensagem diferente, ao ponto da gente ver no capítulo 4, 17 de Mateus, seu primeiro sermão é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 5, a gente vê o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai mexer com a gente, porque o dito popular lá fora é: eu não sou obrigado a conviver, eu sou bom até quando você é bom comigo, mas se pisar no meu calo, eu sou crente, mas
mas não sou bobo, eu sei pisar no calo de volta, e não, comigo não é assim não, mas no Sermão do Monte é diferente. Ore também pelos seus inimigos, ore também por aquele que vos persegue. É uma mensagem diferente que Cristo traz. Lá fora é busque a melhor versão de si mesmo, torne-se quem você nasceu para se tornar, mas a essência da mensagem de Cristo mostra para nós que até a minha melhor versão é um pecador, digno da ira de Deus, e eu na verdade preciso da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo edifica a sua igreja através da sua palavra. E eu gosto desse texto, gente, de Mateus capítulo 16, 18, porque esse texto coloca o homem no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. No diálogo que está ocorrendo entre Jesus e Pedro, ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta rocha, quem é rocha? Sou eu. Não é Pedro que edifica a sua igreja, ele não está colocando o alicerce da igreja sobre Pedro. Cristo assume a responsabilidade sobre esta rocha, sobre mim. É eu que edifico a minha igreja, e graças a Deus não é Pedro que edifica, porque Pedro nega, Pedro afunda, Pedro é impulsivo, ele é capaz de cortar a orelha de alguém. Na minha concepção, talvez não queria nem cortar a orelha, mas errou. Pedro, ele cai, Pedro é falho. Graças a Deus a igreja não depende de Pedro, porque Pedro se atrasa, Pedro perde horário, Pedro erra, Pedro é falho. Um dia Pedro vai te tratar de alguma forma, você vai se entristecer, e se a igreja dependesse de Pedro, você ia sair daqui: não vou mais lá, porque Pedro falou assim comigo. Não, a igreja não depende de Pedro, o sustento da igreja está sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não entendi? Todos nós somos substituíveis. Não tem cantor, não tem pregador, não tem músico, não. A obra depende dele, exclusivamente dele. Aleluia! Glória a Jesus. Para a presença se manifestar, não precisa de alguém quebrando a bateria, não precisa de alguém tocando, fazendo um fundo, não precisa do pregador X, do cantor Y, precisa de uma coisa: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Mas não tem muito luxo, é na simplicidade mesmo, não depende de luxo, depende de uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. E de verdade, irmãos, se a igreja depende dele, o que é o mundo e as suas aflições, está preocupado por causa de quê? Quem te prometeu garante. Fica tranquilo, não depende de A nem de B, depende de Jesus, depende única e exclusivamente de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Gente, e no simples, por que quem sustenta a igreja é Cristo? Porque ele é o dono da igreja, aleluia. Por que ele assume a responsabilidade? Porque a igreja é dele, aleluia. E por que a igreja é dele? No simples, para você ser dono de alguma coisa, glória a Jesus, ou nasceu de você, ou você comprou, aleluia. Para você ser dono legítimo de alguma coisa, ou foi você que deu a luz, ou você pagou o preço para ter. De quem é o filho? É da irmã Joana, porque nasceu dela, aleluia. De quem é o carro? É meu, porque foi eu que paguei o preço por aquele carro, aleluia. Por que a igreja é dele? Primeiro, a igreja nasce dele, aleluia. João capítulo 19 vai narrar algo extraordinário. Jesus está de braços abertos na cruz, irmãos. Ele vai ser furado do lado. Você é inteligente, quando ele é furado, escorre sangue, escorre água. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, a bolsa estoura, escorre água. Ela
sangra no momento da cruz, era o momento que a igreja estava nascendo. E deixa eu ir mais, Jesus é nosso dono duas vezes, porque além da gente nascer dele, quando ele estava de braços abertos na cruz, tinha um preço sobre as nossas vidas. O preço era por causa do pecado, o preço era alto, o preço era de sangue. E quando ele estava de braços abertos, ele bradou: está consumado, tetelestai. O dono da igreja é Jesus, porque nascemos dele, fomos comprados por ele. Alguém pode celebrar por isso? Aleluia! A igreja depende dele, aleluia. Jesus promete: eu vou edificar, e ele cumpre através da sua palavra. Gente, nós precisamos entender que a palavra para o cristão é algo natural. Não fica chateado com um amigo, não fica chateado comigo, mas não existe o crente que lê a Bíblia e o que não lê. Existe o crente, por ele ser crente, ele lê a Bíblia, ponto. Precisa ser algo natural na vida do cristão. O pássaro voa, o leão caça, o sapo sapeia, o cristão lê a Bíblia. Aleluia! Precisamos ter contato com a palavra. Nossa natureza precisa ser mortificada. E como que isso é feito? Salmo 119:11. Escondi a sua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti. A palavra me impede de pecar. Glória a Jesus. Ele promete, ele cumpre e deixa a palavra. Eu vou edificar, e ele deixa a palavra para poder nos edificar. Vamos caminhar. Qual é a segunda promessa, Abner? Falou de 3. Se quiser, me acompanhe, por gentileza. João, capítulo de número 14. João, versículo de número 14. Versículo de número 16. Aleluia. 14 de João, versículo número 16. Diz assim, ó. Segunda promessa, Abner, que você vai estar falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, aleluia, o outro Consolador, a fim de que esteja convosco para todo o sempre. A segunda promessa de Cristo que eu quero estar destacando é: eu rogarei ao Pai. Eu não deixarei vocês órfãos, eu vou, mas eu rogarei, e o Pai enviará em meu nome o outro Consolador, aleluia. A segunda promessa a ser destacada é acerca da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, aleluia. E é lindo, glória a Jesus, porque Jesus morre no domingo de manhã, ele ressuscita, e enquanto ele está em terra palestrando, pregando, se revelando, ele vai dar uma ordem: ficai, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. Ele disse: eu vou para o Pai, eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar um outro Consolador, mas enquanto ele não desce, permanece em Jerusalém, porque de repente vocês serão revestidos de poder. Aí vai passar mais ou menos 40 dias, Atos capítulo 1, oh glória, Jesus vai ascender ao Pai. Quando Jesus ascende ao Pai, só fica uma igreja pequena, mais ou menos 120 pessoas reunidas, e o texto de Atos diz: unânimes em oração. O que a igreja tem para fazer? O Messias foi, disse que ia enviar o outro Consolador, mandou a gente esperar. Crente que é crente, quando está esperando, espera orando. E a igreja está orando: ó Pai, envia o seu outro Consolador. Não tem o que fazer, vamos fazer o quê? Vamos orar. E a igreja de mais ou menos 120 pessoas está orando. E a igreja aqui embaixo ora: ó Pai, envia o seu outro Consolador. Eu creio que Cristo no céu está intercedendo: ó Pai, envia o seu outro Consolador a eles. Sozinho eles não conseguem. Na primeira dificuldade desvia, na primeira picuinha que levanta não quer mais saber de ir para o culto, na primeira enfermidade já quer pensar em desistir. Eles são fracos, Pai, envia o seu outro Consolador a eles, até que algo extraordinário acontece em Atos capítulo 2, e o escritor narra algo incrível, irmãos. De repente, enquanto a igreja orava, de repente,
repente, oh glória, ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e foi enchendo toda a casa, oh glória, foi enchendo toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Abner, o que está acontecendo? É o Espírito Santo descendo sobre uma igreja que ora, sobre uma igreja que é unânime. E para onde que ele foi? 1 Coríntios 6, Paulo escreve: e não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Querido, você é templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em você, aleluia, glória a Jesus. Você é templo do Espírito Santo, querido. Consegue entender a grandeza disso, de um Deus infinito, de um Deus eterno, que antes que o sol aparecesse pela primeira vez, ele já era Deus, e um Deus eterno e infinito desceu, e depois que desceu, para onde que ele foi? Foi morar dentro de você. Valorize a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é eterno, ele é poderoso, ele é grande, aleluia. O Espírito Santo habita em nós, aleluia. Queridos, e não tem como eu ser habitado pelo Espírito Santo e viver a mesma vida. É uma ofensa ao Espírito Santo, gente. Eu estar vivendo da minha maneira errante, ele descer sobre mim e eu continuar da minha maneira errante e dizer que estou cheio do Espírito Santo é uma ofensa. Um Deus que é santo e puro, ele não vai habitar em alguém, não vai transformar. Desculpa, gente, mas antes dele fazer você gritar bala, bala, bala house e pular da cambalhota, ele vai transformar a sua vida. A melhor e maior evidência não é meia dúzia de língua estranha, é maravilhoso, irmãos, mas eu estou dizendo, a melhor e maior evidência é ter a minha natureza transformada, a minha carne mudada, meu espírito ser renovado. Antes eu andava errante da forma que eu queria, cheio de deuses, dinheiro, bebida, drogas, mulheres, mas ele me encontrou, transformou a minha vida, e eu digo hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, aleluia. Esse é o Espírito Santo, gente. Desculpa, mas eu não posso resumir o Espírito Santo apenas uma sensação que eu sinto na hora do culto. O Espírito Santo é constantemente transformando a minha vida. Se algo que me faz arrepiar aqui dentro, pular aqui dentro, não transforma a minha vida lá fora, não era o Espírito de Deus. Se algo que eu choro, mas não mudo a emoção, não sei o que é, mas o Espírito provoca a mudança, queridos. Posso dizer um negócio, os músicos sabem melhor do que eu, mas tem um livro escrito por Maria Luísa de Matos Prioli. No volume 1 ela já inicia dizendo, a música é a arte de manifestar diversos afetos da alma mediante ao som. O que isso quer dizer? Se eu peço para o maestro tocar uma música triste, você fica triste. Está acontecendo nada, mas nossa, eu estou melancólico. Toca uma música alegre, você fica alegre, é o poder da música. E aí, infelizmente, estamos esquecendo da verdadeira essência do Espírito e substituindo pela emoção da música. O culto foi maravilhoso, mas eu chorei, fiquei arrepiado, mas não mudei. Talvez eu esteja chorando, arrepiado por causa da música, porque antes do arrepio, ele quer transformar você. Quer medir se é cheio? Não é o tamanho do pulo aqui dentro por causa do barulho da quebradeira, não. Quer medir se é cheio? É a velocidade que eu fujo do pecado lá fora, que eu fujo da aparência do mal lá fora. A nossa fé começa quando o culto termina. Aqui somos iguais, mas o cheio lá fora sabe renunciar, sabe fugir, sabe a hora de se calar, sabe a hora de se retirar, sabe o momento de bloquear alguém, de sair de certos grupos, parar de frequentar certos lugares. Esse é o poder do Espírito Santo, aleluia, aleluia. E mais, depois que ele faz tudo isso, Paulo fala em Romanos, e o Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. E o Espírito que nos transforma diz, é filho, foi comprado, foi lavado, foi justificado.
pecado, irmãos, eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Antes da cruz, eu acho maravilhoso nós sermos confirmados como filhos, porque antes da cruz, Jesus é o único. Já viu? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Antes da cruz, único filho. Depois da cruz, a gente vai ver nas cartas se referindo a Jesus, o primogênito do Pai. O primeiro de muitos. Aleluia. E além disso, diz assim, ó, fomos adotados, filhos por adoção. O Espírito testifica dentro de nós que somos filhos adotivos. Isso é maravilhoso. Porque um filho natural pode ser um acidente, pastor. Um filho natural pode ser um descuido, obra do acaso. Aconteceu. Adotivo não. Adotivo é escolhido, é ele. Adotivo é planejado, é ela. Adotivo é premeditado. Eu vou morrer por causa dele, vou justificar ela. Não merece, mas eu a escolhi amar e vou dar a minha vida. Aleluia. Você é filho de Deus. Você não é órfão, você tem pai. Aleluia. Remeco minerábia, sébia, cantore minerábia. Aleluia. Queridos, precisamos valorizar e entender a obra do Espírito em nós. E para você não ficar chateado comigo, eu vou ler o que Paulo fala acerca do Espírito. Se você quiser, acompanhe comigo Gálatas, por gentileza, capítulo 5. Aleluia. Queridos, melhor que termos talentos e dons, melhor é ter frutos. Aleluia. Melhor que eu vim aqui saber pregar, é eu dar frutos lá fora. Você não me conhece, alguém que me conhece é o pastor Isaac, mas você não sabe da minha conduta. Eu estar aqui significa o quê? Que eu não tremo na hora de falar em público. E aí? Quer dizer nada. Quer dizer que eu li um pouco, preparei alguma coisa, isso é maravilhoso. Não estou menosprezando algo que Deus colocou sobre mim, mas estou dizendo que a mensagem que eu prego não me salva. Na verdade, é a pauta para Deus me condenar. A mensagem que eu prego, eu preciso viver lá fora. Não é sobre o louvor bacana que eu canto aqui. Eu sei fazer melisma e meu Deus, nossa, que bênção. Ok, mas o louvor não salva ninguém. Eu estar aqui hoje não me salva. É a conduta, frutos do Espírito. Aleluia. E nós só frutificamos de duas formas. Ou no Espírito, cheio do Espírito Santo, ou na carne, cheio de si. E para você não ficar triste comigo, eu vou ler. Olha o que Paulo fala, Gálatas capítulo 5, sobre os frutos do Espírito e sobre as obras e frutos da carne. Versículo 19 ao 21, ele fala sobre as da carne. Versículo 19, capítulo 5, Gálatas, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, só estou lendo, irmãos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Não preciso explicar, explanar, o texto é autoexplicativo, queridos. Eu preciso fazer o que? Assim como você, eu, Abner, preciso olhar, colocar a minha vida aqui e ver se está do jeito que agrada ao meu Senhor. Glória a Jesus. Eu não sou Senhor dele, é Ele que é o meu Senhor. Eu não coloco Ele contra a parede, é isso, isso, isso. Não, Ele que me diz o que eu devo fazer, eu coloco a minha vida na palavra. E aí, os frutos do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, olha que maravilha, irmãos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Irmãos, dobre atenção, domínio próprio. Queridos, aprenda a dizer não. Saber dizer não, se eu não me engano, quem disse isso foi Spurgeon. Saber dizer não.
vai ser mais útil do que saber grego e hebraico. Saiba dizer não. Tenha domínio sobre si. Tenha domínio sobre as suas escolhas através do Espírito Santo. O diabo não te obriga a nada. A tentação, o máximo que faz é te oferecer. Pega a pedra, transforma em pão. Ele não tem o poder de transformá-la. É você que tem. Mas tenha cuidado. Seja astuto. Porque se no momento de transformar a pedra em pão, você transformar, na hora de consumir, o gosto é de pão. Mas depois, o peso será de pedra. Rejeite as propostas. Tenha domínio próprio, discernimento. E olha que coisa maravilhosa. Paulo continua. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo, presente, os que são de Cristo, agora no passado, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Aleluia! Andemos também no Espírito Santo de Deus. Queridos, não quer ser tentado? Morra ou ore para Jesus voltar. Enquanto estivermos nesta terra, passaremos por tribulações e tentações, mas o Espírito nos capacita a triunfar e a vencer quaisquer tentações. Lembra do apóstolo desta carta que mesmo o Senhor pelo um espinho, arranca? Não vou arrancar. Mas fica tranquilo, a minha graça ela te basta, e na hora da fraqueza o meu poder vai se aperfeiçoar. Aleluia! Glória a Jesus. Ok, falei das duas e eu encerro agora, não vou extrapolar meu tempo. A primeira promessa, edificar através da palavra. A segunda promessa, ser cheio do Espírito Santo. Mas Abner, para quê? Edificado na palavra e cheio do Espírito Santo. Para aguardar a terceira promessa. Qual é a terceira promessa? João, acompanhe comigo se quiser e eu encerro. Capítulo de número 14, aleluia. João, capítulo de número 14. Os primeiros versículos, queridos, eu vou ler, apenas ler a terceira promessa. Fundamentados na palavra, cheios do Espírito Santo, aguardando a terceira, aleluia. Essa é a igreja que Jesus morreu e salvou, limpou. E aí eu vou ler, você reage do jeito que você achar melhor. Quiser dar glória, fechar o olho, levantar a mão, só peço que você celebre do seu jeito. Terceira promessa eu encerro. Não se turbe o vosso coração, aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei novamente, eu voltarei novamente, e levarei vocês comigo, oh glória, para onde eu estiver, estarão vocês também. A igreja de Cristo precisa estar fundamentada, cheia do Espírito Santo, e dizendo junto com os anjos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A esperança da igreja não é o político, a esperança da igreja não é o trabalho, não, a esperança da igreja é ouvir o toque da última trombeta, aleluia, é ouvir a volta do Senhor, aleluia. Você pode anelar, você consegue anelar ainda. Eu não sei o que te dá esperança, mas o que faz meu coração transportar é saber que as aflições do presente momento não são capazes de se comparar à glória que será revelada nos céus. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos.
Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Conselho: chora o que tiver que chorar, abra mão do que tiver que abrir, corte laços que tiver que cortar, com a certeza, Jesus está voltando. Glória a Jesus, irmãos. E de verdade, a vida proporciona algumas coisas, a falta de vigilância proporciona outras, que às vezes vai tropeçando no meio do caminho. Mas na real, se você conseguisse sozinho, não precisava dele ter ido para a cruz. Ele na cruz é sinal que a gente não consegue sozinho. Então ele não está esperando a perfeição, ele está esperando a disponibilidade de ser transformado por ele. Como assim? Se coloque de pé. Como assim disponibilidade e não perfeição? Lembra das cartas do Apocalipse? Quando vai falar de Filadélfia, é elogio. Conheça as tuas obras, tem pouca força, mas guardou a palavra. Por isso, a igreja fiel, eu abrirei uma porta na frente e ninguém pode fechar. Para a igreja que é fiel, eu abro uma porta. Mas e para Laodiceia? Não tem elogio algum. Não é quente, não é frio, é morno, vou vomitar. Se gaba do ouro e do luxo, mas estão nus, não tem nada. Em outras palavras, Cristo está olhando para Laodiceia. A postura de vocês até agora foi uma vergonha. Mas mesmo para essa postura errada e ruim, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Não importa o jeito que foi até aqui, está disponível hoje? Se estiver disponível hoje, ele entra hoje, transforma hoje e lhe dá um futuro abençoado. Disponibilidade. O que foi, já foi, não volta mais. Mas decida hoje, de forma racional: eu sou fundamentado na palavra, cheio do Espírito, e viverei uma vida diferente. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra fique guardada ao seu coração. Pastor, você que pode receber a palavra, aplaude com bastante alegria, celebre a Ele, ao dono da igreja. Que Deus abençoe os irmãos.